Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos explorar o lendário Centro de Instrução de Guerra na Selva, instituição brasileira que forma soldados de elite capazes de sobreviver e combater em um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e apoiar este projeto. No coração da Amazônia, maior floresta tropical do planeta, existe uma instalação militar única que treina guerreiros para enfrentar não apenas inimigos humanos, mas também um dos ambientes mais hostis da Terra. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, CIGS, situado em Manaus, surgiu em um momento crucial da história brasileira, quando a preocupação com a proteção da Amazônia ganhou relevância estratégica nacional. Criado oficialmente por decreto presidencial em março de 1964, o CIGS nasceu da necessidade de formar tropas especializadas capazes de defender a soberania brasileira em um terreno tão vasto quanto desafiador. O primeiro comandante, o então Major Jorge Teixeira de Oliveira, conhecido como Teixeirão, estabeleceu as bases do que se tornaria um dos centros de treinamento militar mais respeitados do mundo. A visão estratégica por trás da criação do CIGS foi revolucionária para sua época. Enquanto grande parte do pensamento militar global ainda estava voltada para guerras convencionais e conflitos urbanos, o Brasil investia em uma doutrina específica para um ambiente frequentemente negligenciado: a selva. Esta abordagem pioneira revelou-se visionária, especialmente considerando a crescente importância geopolítica da Amazônia nas décadas seguintes. A implementação prática do centro enfrentou enormes desafios logísticos e conceituais. O treinamento convencional precisou ser completamente repensado para um ambiente onde a própria natureza é muitas vezes o adversário mais implacável. Métodos de sobrevivência, técnicas de navegação e táticas de combate tiveram que ser desenvolvidos quase do zero, frequentemente incorporando conhecimentos indígenas milenares sobre a floresta. O primeiro curso de guerra na selva foi ministrado apenas em 1966, após 2 anos de intenso planejamento e preparação. Desde então, o centro evoluiu constantemente, adaptando-se a novas tecnologias e ameaças, mas sempre mantendo sua essência: formar verdadeiros guerreiros da selva, capazes de operar com eficiência onde outros não conseguiriam sequer sobreviver. Tornar-se um guerreiro de selva é um privilégio reservado a poucos. O processo seletivo para o curso é um dos mais rigorosos das Forças Armadas brasileiras, projetado não apenas para identificar os mais fortes fisicamente, mas aqueles com a resiliência mental necessária para enfrentar os desafios extremos que virão. A jornada começa com uma avaliação médica e psicológica minuciosa. Cada candidato é submetido a exames que verificam desde capacidade cardiovascular até equilíbrio psicológico. Esta primeira fase elimina aproximadamente 40% dos candidatos, antes mesmo que qualquer teste físico seja realizado. Os aprovados enfrentam então o teste de aptidão física, TAF, uma série de provas que avaliam resistência, força e agilidade. Corridas de longa distância, natação em águas abertas, flexões, barras e outros exercícios são realizados em sequência, muitas vezes sob o intenso calor e umidade amazônicos. O nível de exigência é consideravelmente superior ao dos testes convencionais do Exército, refletindo a natureza extrema do ambiente de selva. Mais do que simples avaliações físicas, estes testes são projetados para identificar características específicas necessárias ao guerreiro de selva: perseverança diante da exaustão, capacidade de operar mesmo em desconforto extremo e, principalmente, a mentalidade de nunca desistir. Instrutores observam atentamente cada candidato, buscando sinais de fraqueza mental ou incapacidade de trabalhar em equipe sob pressão. O processo seletivo é tão rigoroso que, historicamente, apenas 2/3 dos candidatos que iniciam o curso conseguem completá-lo. A alta taxa de desistência não é vista como falha, mas como confirmação da eficácia do sistema. Apenas os verdadeiramente aptos recebem o direito de portar o distintivo da onça pintada, símbolo do CIGS e dos guerreiros de selva. Desde sua fundação até 2023,
O SIG-S formou 7.161 guerreiros de selva. Este número relativamente baixo para quase 6 décadas de existência demonstra o caráter exclusivo da certificação. Entre estes formados encontram-se militares brasileiros de todas as forças, policiais militares, bombeiros e até mesmo 636 estrangeiros, tornando o CIDS uma referência internacional em treinamento para ambientes de selva. O curso de operações na selva é estruturado em 3 fases distintas, cada uma projetada para desenvolver habilidades específicas necessárias à sobrevivência e ao combate na floresta amazônica. Ao longo de 12 semanas, os alunos são submetidos a um rigoroso regime de treinamento que testa os limites da resistência humana. A primeira fase, chamada Vida na Selva, foca nas técnicas básicas de sobrevivência. Os alunos aprendem a identificar plantas comestíveis e venenosas, técnicas de caça e pesca, métodos para obtenção de água potável e construção de abrigos. Guias indígenas frequentemente participam desta etapa, compartilhando conhecimentos ancestrais sobre a floresta. Os alunos são ensinados a ver a selva não como inimiga, mas como provedora para aqueles que a compreendem. Durante esta fase inicial, cada aluno deve construir seu próprio abrigo, encontrar seu próprio alimento e manter-se saudável em condições extremas. As temperaturas na Amazônia frequentemente ultrapassam 35 graus Celsius, com umidade acima de 90%. Estas condições, combinadas com a presença constante de insetos e outros perigos naturais, criam um ambiente de estresse contínuo que testa a adaptabilidade de cada candidato. A segunda fase, denominada Técnicas Especiais, eleva o nível de dificuldade. Aqui, os alunos são treinados em navegação terrestre sem instrumentos modernos, técnicas de rastejo e camuflagem, travessia de rios e pântanos e operações noturnas. A ênfase está em desenvolver a capacidade de mover-se pela selva com eficiência e sigilo. Os alunos aprendem a ler o ambiente natural, identificando sinais sutis que indicam direção, presença de água ou passagem prévia de pessoas. Esta fase também inclui intenso treinamento em comunicações de campanha, primeiros socorros em ambiente isolado e técnicas de transporte de feridos em terreno difícil. Os alunos praticam evacuações médicas em situações onde o acesso a helicópteros é impossível, exigindo longas jornadas carregando feridos por terrenos quase intransitáveis. A terceira e final fase, operações, integra todas as habilidades aprendidas anteriormente em cenários táticos realistas. Os alunos são organizados em unidades de combate e executam missões completas de reconhecimento, emboscada, contra-emboscada e operações especiais. Estas missões podem durar dias, com os alunos carregando todo o seu equipamento por dezenas de quilômetros através da floresta densa, frequentemente dormindo apenas 2 ou 3 horas por noite. Durante esta fase, a pressão psicológica é intensificada propositalmente. Os instrutores criam situações de extremo estresse, alterando missões no último momento, introduzindo baixas inesperadas que exigem adaptação imediata do planejamento, ou simulando captura e interrogatório. Este condicionamento visa preparar os guerreiros para a imprevisibilidade inerente às operações reais na selva. O guerreiro de selva depende não apenas de seu treinamento, mas também de equipamentos específicos desenvolvidos para o ambiente amazônico. Ao longo das décadas, o CIGS tornou-se um centro de inovação em material de emprego militar adaptado às condições extremas da floresta tropical. O símbolo mais icônico do guerreiro de selva é o facão, entregue em cerimônia solene aos formandos do curso. Mais que uma ferramenta, o facão representa a conclusão bem-sucedida do treinamento e o status de guerreiro de selva. Seu design foi especificamente adaptado para múltiplas funções na floresta: abrir trilhas, construir abrigos, preparar alimentos e, se necessário, servir como arma de combate próximo. Outro item distintivo é o chapéu de aba larga, conhecido como chapéu bandeirante. Diferente de outros chapéus militares, sua aba circular proporciona proteção contra os elementos em todas as direções, bloqueando tanto o sol intenso quanto as frequentes chuvas amazônicas.
A aba também serve como proteção contra galhos e espinhos durante deslocamentos na vegetação densa. O uniforme camuflado usado pelos guerreiros de selva foi desenvolvido após extensos testes na própria Amazônia. Seu padrão de camuflagem, hoje adotado por todo o Exército Brasileiro, foi originalmente concebido no CIDS para maximizar a ocultação no ambiente específico da floresta tropical. O tecido é projetado para secar rapidamente, resistir a rasgos e oferecer proteção contra insetos, sem comprometer a movimentação do combatente. Nos equipamentos de sobrevivência, destaca-se o kit individual que cada guerreiro carrega. Este kit compacto contém itens essenciais: dispositivos para fazer fogo, cordas de alta resistência, material de pesca, pequenos instrumentos médicos e telas compactas para filtragem de água. Estes itens são selecionados e posicionados de forma a permitir acesso rápido mesmo em situações de emergência. As técnicas de navegação ensinadas no CIDS combinam métodos ancestrais com tecnologia moderna. Os alunos aprendem a se orientar pelas estrelas, pela posição do Sol, por formações geológicas e por características da vegetação. Simultaneamente, são treinados no uso preciso de bússolas, GPS e mapas topográficos. Esta dualidade entre métodos tradicionais e modernos é característica da filosofia do SIGS: valorizar o conhecimento tradicional enquanto incorpora avanços tecnológicos. Uma área onde o SIGS desenvolveu conhecimento único é no tratamento médico em ambiente isolado. Técnicas específicas foram desenvolvidas para lidar com picadas de animais peçonhentos, infecções tropicais, fraturas e ferimentos graves, em situações onde a evacuação médica pode demorar dias. Estas técnicas frequentemente incorporam conhecimentos indígenas sobre plantas medicinais encontradas na própria floresta. Além de formar guerreiros individuais, o SIGS é peça fundamental na estratégia militar brasileira para a Amazônia. A chamada Estratégia da Resistência foi desenvolvida reconhecendo as realidades geográficas e demográficas da região, uma vasta área com baixa densidade populacional e infraestrutura limitada. Esta doutrina parte do princípio de que, em caso de invasão por uma potência militarmente superior, forças convencionais brasileiras enfrentariam grandes dificuldades. A estratégia da resistência propõe então uma abordagem assimétrica. Pequenos grupos de guerreiros de selva, profundamente conhecedores do terreno, conduziriam operações de guerrilha prolongadas contra o invasor. Os guerreiros de selva seriam dispersados pela região amazônica em pequenas unidades autônomas, capazes de operar independentemente por longos períodos, sem necessidade de reabastecimento ou comunicação com comandos centrais. Utilizando técnicas de emboscada, sabotagem e reconhecimento, estas unidades desgastariam gradualmente as forças invasoras, explorando o ambiente hostil da selva como multiplicador de força. Esta estratégia aproveita a principal vantagem dos guerreiros de selva: sua capacidade de transformar o ambiente que seria hostil para tropas convencionais em um aliado tático. Enquanto forças invasoras lutariam contra as condições extremas de umidade, calor, doenças tropicais e dificuldades logísticas, os guerreiros de selva utilizariam seu treinamento para prosperar nestas mesmas condições. A integração com populações locais, particularmente comunidades indígenas e ribeirinhas, é componente essencial desta estratégia. Os guerreiros de selva são treinados para estabelecer relações cooperativas com essas comunidades, que podem fornecer inteligência crucial sobre movimentações inimigas e apoio logístico discreto. Esta abordagem reflete uma compreensão sofisticada da guerra irregular em ambiente de selva. Na prática cotidiana, esta doutrina se traduz no constante patrulhamento das fronteiras amazônicas. Os guerreiros de selva monitoram os 11.000 quilômetros de fronteiras terrestres que o Brasil compartilha com 7 países na região amazônica, frequentemente sendo a única presença estatal em áreas extremamente remotas. Um aspecto único do CIGS é seu comprometimento com a preservação ambiental, exemplificado pelo zoológico mantido dentro de suas instalações. Sendo o único zoológico do mundo administrado por militares, ele representa a filosofia central do CIGS. Para dominar a selva, é preciso primeiro compreendê-la e respeitá-la.
Originalmente estabelecido para familiarizar os alunos com a fauna amazônica, o zoológico evoluiu para uma importante instituição de conservação, pesquisa e educação ambiental. Ele abriga mais de 200 espécies nativas, muitas recebidas após serem resgatadas do tráfico ilegal de animais silvestres ou de situações de cativeiro inadequado. Para os alunos do SIGS, o zoológico oferece oportunidade única de estudar em detalhes os animais que encontrarão na selva. Eles aprendem a identificar espécies perigosas, compreender comportamentos de predadores e reconhecer sinais da presença de diferentes animais na floresta. Este conhecimento é vital tanto para a segurança quanto para técnicas de sobrevivência que podem incluir caça em situações de emergência. Além do zoológico, o CIGS mantém uma área de preservação de 1.152 km² de mata nativa. O Campo de Instrução General Sampaio Maia, CIGSM, é não apenas área de treinamento, mas também reserva ecológica onde diversas pesquisas ambientais são conduzidas. Esta área, delimitada pela rodovia AM-010 e os rios Amazonas, Preto da Eva e Puraquequara, representa um dos maiores campos de instrução militar do Brasil. O CIGS implementa práticas de treinamento de baixo impacto ambiental, ensinando técnicas que permitem operações militares com mínima perturbação ao ecossistema. Os alunos aprendem a deixar virtualmente nenhum rastro de sua passagem, recolhendo todo o lixo produzido e minimizando alterações ao ambiente natural. Esta abordagem tem duplo propósito: preservação ambiental e sigilo operacional. Esta postura conservacionista gera uma aparente contradição que reflete a complexidade da relação homem-natureza. Os mesmos guerreiros treinados para sobreviver e combater na selva são também seus defensores mais dedicados. Eles compreendem intimamente que a preservação deste ecossistema único é questão não apenas ambiental, mas de segurança nacional. Ao longo de suas quase 6 décadas de existência, o CIGS construiu uma reputação global como centro de excelência em guerra na selva. Seu curso internacional atrai militares de dezenas de países, que buscam no Brasil conhecimentos específicos sobre operações em ambiente de floresta tropical que não encontrariam em suas próprias forças armadas. Países como Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido enviam regularmente seus militares de elite para treinamento no CIGS. Particularmente significativa é a participação de nações vizinhas da América do Sul, que compartilham o bioma amazônico, como Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela. Estes países reconhecem a excelência brasileira neste campo específico e buscam incorporar técnicas e doutrinas desenvolvidas no CIGS em suas próprias forças especializadas. O impacto internacional do CIGS se estende além do treinamento. A doutrina de guerra na selva desenvolvida pelos brasileiros influenciou significativamente o pensamento militar global sobre operações em ambientes extremos. Manuais produzidos pelo centro são traduzidos e estudados em academias militares ao redor do mundo, consolidando a liderança brasileira neste nicho especializado. Dentro das próprias Forças Armadas brasileiras, o prestígio de ser um guerreiro de selva certificado pelo CIGS é inigualável. Os formados pelo centro frequentemente assumem posições de liderança em suas unidades de origem, disseminando conhecimentos e valores aprendidos em Manaus. Isto cria um efeito multiplicador, elevando o padrão operacional de diversas unidades militares, mesmo aquelas não diretamente voltadas para operações na Amazônia. A mística do guerreiro de selva transformou-se em importante elemento da cultura militar brasileira. Os formados pelo SIGS desenvolvem uma identidade própria, marcada pela autoconfiança extrema e conexão profunda com a Amazônia. Esta identidade transcende hierarquias formais, criando uma irmandade de elite dentro das Forças Armadas, unida pela experiência compartilhada de ter superado um dos treinamentos militares mais difíceis do mundo. Para além do campo estritamente militar, o CIGS contribui para a afirmação da soberania nacional na Amazônia. A presença de guerreiros de selva altamente treinados, capazes de operar eficientemente onde outros falhariam, representa importante elemento dissuasório contra interesses estrangeiros sobre a região.
Em um mundo onde recursos naturais se tornam cada vez mais escassos e valiosos, esta capacidade defensiva específica ganha crescente relevância estratégica. O Centro de Instrução de Guerra na Selva representa, assim, muito mais que uma instalação de treinamento militar. É símbolo da capacidade brasileira de desenvolver soluções inovadoras para desafios únicos, de transformar condições adversas em vantagens táticas e de afirmar soberania através da excelência técnica e operacional. Seus guerreiros, identificados pelo símbolo da onça, continuam a escrever uma história de superação e comprometimento com a defesa do território nacional, particularmente de seu mais precioso tesouro natural, a floresta amazônica. Inscreva-se agora, torne-se membro, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nossos conhecimentos e fontes. Obrigado por seguir nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui no Guerreiros do Mundo. Os rios choram